Alô, amigos, alô, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Para quem está em férias aí, mas boas férias. Daqui a pouco começa março e as coisas retomam de vez. E é importante, é um ano importante para todos nós, né? Para que a gente possa se desenvolver, possa, enfim, manter a sua família e ter alegria no trabalho e, sobretudo, ajudar esse país a se desenvolver. Momento difícil que nós vivemos, mas, enfim, a vida é essa, as escolhas são as escolhas que nós fazemos, né? Nem sempre nós fazemos a escolha certa. E vamos torcer que as coisas ajudem também a este país ser desenvolvido e se tornar uma grande nação. Bom, no programa de hoje nós vamos ao nosso Momento Empresarial. No Momento Empresarial de hoje, a Loni está aqui. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Tirou umas fériasinhas também, né? Sim, bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes. E é verdade, Vem bem arejada, tranquila. Sim, vem com uma cor já, com uns dias de praia, de mar e sol, muito bom. Que legal. Bom, existem aí os 7 princípios da contabilidade. Que princípios são esses? Tá, então, Silvio, eu vou falar sobre os 7 princípios da contabilidade e o caso ocorrido nas Americanas. Perfeito. Tá, então, Silvio, a contabilidade, quem é considerado o pai da contabilidade é o Luca Pacioli, que ele nasceu no ano de 1445 na Itália. E desde aquela época, ele... praticamente a contabilidade que a gente faz hoje no método de partidas dobradas, ela surgiu daí. Tanto que ele é o pai da contabilidade. Então, os 7 princípios fundamentais da contabilidade, que eu vou falar agora, esses 7 principais fundamentos da contabilidade, nós aprendemos na faculdade no primeiro semestre. Ou seja, antes de tudo, antes da gente aprender a fazer lançamento, ativo e passivo, nós nos aprofundamos nesses 7 princípios que devem ser obedecidos. Esses 7 princípios são, então, primeiro é o princípio da entidade, segundo, o princípio da continuidade, terceiro, o princípio da prudência, quarto, o princípio da competência, 5, o princípio da oportunidade, 6, o princípio da atualização monetária e o 7, princípio do registro pelo valor original. Agora eu vou falar sobre esses princípios e o que cada um desses significa. O primeiro princípio da entidade, ela trata da separação dos patrimônios da empresa e de seus respectivos sócios. O segundo princípio é o da continuidade, que assim, pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. Agora eu pergunto, no caso das Americanas, que foi descoberto um rombo de 2 bilhões, de 20 bilhões do dia para a noite. Então, eu pergunto aonde que está esse princípio da continuidade que pressupõe que a empresa continuará em operação no futuro. O terceiro princípio, que é um dos principais princípios, e o próprio nome dela já diz, que é o princípio da prudência, determina a adoção de menor valor para o ativo e de maior valor para o passivo, para os componentes do passivo. Agora eu pergunto, a contabilidade das Americanas se baseou nesse princípio, o da prudência, que seria, no caso, quando na direção seria o princípio da prudência, não ultrapasse em caso de dúvida. E esse princípio da prudência, eu vou falar de novo, determina a adoção de menor valor para os componentes do ativo e de maior valor no caso dos componentes do passivo. Então, no caso das Americanas, esse princípio foi seguido zero pela contabilidade das Americanas, ou seja, porque o ativo, de repente, estava com o valor, né, realmente, e o passivo não foi contabilizado, tanto que surgiu esse valor do dia para a noite. E o quarto princípio é o princípio da competência. As receitas e as despesas, elas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, independente do seu recebimento ou pagamento. Então, eu pergunto,
Esse princípio da competência ele foi observado pelas contabilidades das lojas americanas, onde as receitas devem ocorrer no seu período e as despesas no seu período. Zero também, porque não apareceu do dia para a noite uma despesa, né, um passivo no valor de 20 bilhões de reais. E o quinto é o princípio da oportunidade. Trata sobre a importância das variações patrimoniais no momento da ocorrência. Ou seja, esse princípio foi obedecido. Zero também, né? Porque quando ocorreram as despesas que eram para ser contabilizadas no período não foram. Então, eles também não observaram em nada o princípio da oportunidade de lançar no momento da ocorrência. O sexto princípio é o princípio da atualização monetária. Esse princípio foi revogado no ano de 2010 pelo fato de não mais sendo obrigatório a sua realização. E o sétimo princípio é o princípio do registro pelo valor original, ou seja, os componentes do patrimônio devem ser registrados pelo seu valor original. Após serem integrados ao seu patrimônio, podem ocorrer variações. Então, esses são os 7 princípios da contabilidade que nós aprendemos na faculdade antes de qualquer outra coisa, antes de aprender o que é um ativo e um passivo. E, então, por aqui nós estamos vendo que a contabilidade ela não é uma terra de ninguém, e sim ela tem princípios a serem observados, né? E ela tem décadas já regulamentada no Brasil e a sua confiabilidade. Então, nesse sentido, o que ocorreu nas lojas americanas, que os fatos sejam devidamente apurados, né? E que os responsáveis sejam punidos exemplarmente, para o bem de toda a sociedade, para o bem de todos que lidam com o financeiro, para continuarmos com a confiança sempre depositada na contabilidade. Bom, além de processos cíveis e criminais que possam haver, penais que possam haver aí, o Conselho Federal de Contabilidade, ele tem alguma coisa, por exemplo, em relação aos profissionais que atuavam nesse episódio? Sim, com certeza. Principalmente o Conselho Regional de Contabilidade, a qual esses profissionais estão registrados. Neste caso, me parece que é do Rio de Janeiro. Então, eles têm que, sim, fazer uma apuração e que sejam apurados os fatos e que sejam responsabilizados exemplarmente, né, para o bem de manter a confiabilidade na contabilidade, que eu tenho certeza que são seguidos por esmagadora maioria dos profissionais. Absoluta dos profissionais. Né? E tu tocaste um ponto importante, que é essa questão da preservação da credibilidade da contabilidade e dos profissionais. Fundamental. Sim, isso aí, né? Exatamente. Bom, Lone, vamos ter esse ano também, falando em contabilidade, em Conselho Federal, temos o Conselho Regional de Contabilidade. Teremos eleições esse ano. Alguma novidade? Sim. Então, Silvio, eu vou coordenar um grupo, né, de uma chapa para o Conselho Regional de Contabilidade. E nós temos já o nosso primeiro encontro marcado para o dia 2 de março. Então, eu me dirijo a todos os profissionais de contabilidade, né? E todos que queiram fazer parte, todos são bem-vindos para a gente trabalhar nesse projeto que é para as eleições de novembro. Então, podem entrar em contato pelo meu Instagram, @LoneMaletsky, e com certeza nós vamos conversar e realmente queremos integrar a todos, né, que é pelo bem da profissão que a gente está nessa chapa, e assim será, e assim daremos continuidade até as eleições de novembro. Muito bom. Aliás, todas as entidades, como nós sempre precisamos novos ares, né, rejuvenescer, ter novas ideias, né, novos componentes, nova visão de vida e tal, e também o Conselho
Regional de Contabilidade precisa também desta renovação, né, para agitar um pouco mais e tal, e eu acho que isso faz bem para o profissional e, sobretudo, para o sistema, para a contabilidade de modo geral. Noni, obrigado pela tua presença, até a próxima oportunidade. Muito obrigada a você, Silvio, e até o próximo. Tá lá. Olá, implantar a destruição ou a ressignificação de símbolos e valores. Esse tem sido o principal foco do governo extremista de esquerda desde o seu começo. Na história da civilização, sabemos aonde isso vai nos levar e aonde nos levou. A sodomização da sociedade está em pleno andamento. Se deixarmos isso de fato acontecer, esqueçam do sonho de um dia sermos uma grande nação, a nação idealizada por gerações e gerações de brasileiros. Onde isso se efetivou, o resultado foi a escravidão, a miséria e a desolação. Nenhuma sociedade é capaz de florescer e se desenvolver sob a vigência do socialismo. Creiam nisso. É a história. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre o seu direito, gostaria de falar sobre direito do trabalho, mais especificamente no ponto de reconhecimento do vínculo empregatício. Por que a importância do reconhecimento do vínculo empregatício? Pois com o reconhecimento, o empregado irá fazer valer os seus direitos trabalhistas, aqueles que estão na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Para tanto, o empregado deve conseguir comprovar alguns requisitos para ter esse reconhecimento de vínculo, que só é via judicial. Ou seja, ele tem que provar que há pessoalidade na prestação de serviço, ele deve comprovar que há onerosidade nessa prestação de serviço, ele deve comprovar também que aí existe uma subordinação entre o empregador e o empregado e também deve reconhecer o caráter não eventual, ou seja, diariamente ou então mais de 2 vezes por semana para reconhecer esse vínculo empregatício. Da mesma forma que essa prestação de serviço deve ser feita por pessoa física. Nestes casos, você tem aí o reconhecimento do vínculo empregatício que ensejará os direitos trabalhistas. Para tanto, você deve procurar um profissional, um advogado de sua confiança que atue no direito do trabalho para ingressar com uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício e aí fazer valer os seus direitos de trabalhador. Essa é a dica de hoje. Meus amigos e minhas amigas dentro do programa Economia e Desenvolvimento, eu, Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, tenho a honra de poder apresentar agora o nosso programa sobre o segmento. Tenho participado bastante vezes do programa, mas hoje eu tenho um especial a seguir que será mostrar tanto imagens como depoimento dos meus associados. É com muito orgulho que eu tenho apresentar esse programa que vem a seguir e vamos ver como funciona a nossa mineração, histórias da mineração. E aí vamos ter ideia de como a gente trabalha por esse Rio Grande e como a mineração é importante para a economia rio-grandense. A Esmarja faz 30 anos esse ano, um histórico muito bonito, da onde uma empresa de mineração dificilmente ela tem uma história tão longa dentro do trajeto usando bem mineral, que é a areia, o segundo maior bem consumido no mundo. Dentro disso, a Esmarja foi, na composição dela desses 30 anos, ela foi fundada por pequenos mineradores dentro da região do Rio Jacuí, que num primeiro momento era associação e por forma de lei acabou se tornando sociedade. A situação da Esmarja hoje dentro do trecho é uma situação de criação, ela participa de todos os meios hoje sociais dentro das comunidades e dentro disso também fazendo participação conjuntamente ao Sindareia,
que hoje é liderança dentro do mercado na composição do consumo sustentável dentro da areia do Rio Jacuí. A areia é um mineral indispensável na construção civil. Sem areia não se faz uma obra qualquer na construção civil. É o segundo bem mineral mais consumido no mundo, ele só perde para a água e juntamente com o seu parceiro, a brita, que é outro agregado da construção civil, representa quase 70% da produção mundial. E aqui na Esmarja nós operamos da seguinte forma, né? Nós temos as áreas de extração, temos escritórios flutuantes, são verdadeiras casas que os funcionários ficam 24 horas por dia com todo o equipamento disponível. E a partir desse escritório flutuante, eles têm lanchas voadeiras e outros equipamentos para monitorar a extração. A extração propriamente dita é feita em leito submerso de rio, né, com o uso do equipamento de dragas autopropulsáveis. É um equipamento bem ágil, que com o equipamento só possibilita a extração, o carregamento, o transporte e o descarregamento. Então essa draga, com uma draga só, o equipamento só, você faz todas as etapas da mineração, sendo que o transporte ele varia de 30 a 100 quilômetros de distância, né, da região de extração. E na sequência nós temos toda uma atividade de controle de monitoramento da mineração. O primeiro controle é feito com um sistema de rastreamento via satélite online, que é obrigatório, no entanto, ele foi uma demanda do setor privado, lá na década de 2004, exatamente para melhorar a imagem do setor produtivo. Esse rastreamento possibilita que as dragas minerem estritamente dentro da cerca eletrônica delimitada pela FEPAM no processo licenciatório, saindo 1 metro fora do local licenciado a um corte remoto da bomba de sucção e ela paralisa suas atividades e ao mesmo tempo encaminha uma mensagem automática para a FEPAM. E como monitoramento ambiental, a gente tem várias etapas, principalmente batimetria periódica, se faz batimetrias do leito de margem, toda ela nivelada, para ver como é que está a evolução do leito. Faz um controle da morfodinâmica da margem, quer dizer, controle do processo erosivo, evolução ou involução do processo erosivo da margem. Faz controle da qualidade da água, independente, muitas vezes, das modificações provocadas pela mineração. A gente tem um controle total da qualidade da água, faz um controle dos organismos plantônicos e bentônicos, que são organismos flutuantes, dos organismos bentônicos, que são os organismos fixos no fundo, no leito do rio, controle da ictiofauna, que são os peixes, né? Isso semestralmente faz levantamentos para ver como é que está a qualidade dos peixes, e também controle de aves e de vegetação marginal. A gente trabalha com areia há uns 40 anos, que a gente virou assim, englobou de navegação, extração, comércio, englobou tudo, nós já temos 40 anos aí. Nós é uma empresa assim, a gente entende que bem sucedida, porque nós fomos o segundo a colocar um novo sistema de dragagem de bomba no Rio Jacuí. Antes foi a Navegação Santana, então nós fomos praticamente pioneiros. O sistema de bomba veio porque era muito obsoleto o sistema de descarga. Usava-se uns guindastes, era muito moroso o sistema, os operadores, era muito difícil na época, era uma profissão muito requintada, os operadores do guindaste. Então, de noite era complicado, mexer com a caçamba dentro dos porões era mais complicado ainda, porque não enxergava, tinha uma pessoa fazendo ali o rechego, né? Então, como as áreas foram ficando mais difíceis para a draga de Rosário, não tinha mais barranco, que tinha uns barrancos que tinha que cair em cima das caçambas. Porque a caçamba, a lança da draga, 1 metro, 1,5 metro assim. Então, quando ela virava, nós temos uma draga de Rosário até hoje, alugada por uma empresa aí, mas hoje praticamente só para ter. E serve até como recordação para a gente. Aí foi feito o sistema de bomba, porque o barco vai lá, carrega mais ligeiro. Tem um sistema de peneira, uns giratórios, outros não. Nós temos um sistema bom aí,
que nós conseguimos tirar uma areia de qualidade ainda hoje. É sistema de dreno, é coisas que nós viemos durante a vida, até porque nós viemos do sistema de areia, a gente veio do sistema de navegação. Eu tenho um estaleiro junto com um irmão meu que faleceu o ano passado. Os nossos barcos todos foram construídos lá em Charqueada. E o meu irmão foi um ícone aí na ilha que foi. Ele se chamava ele até de pai. Ele foi o pai de toda a navegação. Em sistema de fabricação, nós temos estaleiro até hoje. Fabricação em charqueadas. Ali eram fabricados os barcos, reformados, aumentados, barcos alterados. Hoje, por exemplo, nossos barcos, a capitania só despacha. Pegou uma tonelagem grande, são barcos de mais de 1.000 toneladas, né? Então tem que se contratar uma empresa uma classificadora, porque a capitania vai até uma certa 500 toneladas, parece 400, 500. Depois eles não têm mais corpo para vistoriar essa embarcação grande. Aí vem mais do que um engenheiro para ver máquina, vem um de navegação, vem um de náutica, vem um de segurança. Mas para nós foi até bom, o sistema de exigir mais na construção dos barcos. Esses nossos barcos, por exemplo, antigamente os barcos tinham o fundo, as caixas de porão, arrombava e o fundo. Hoje não. Hoje de 3 em 4, 5 metros, depende das embarcações, aquele flutuante é vedado, se arrombar ali a água fica presa só ali. Não chega nem a adornar alguma draga aí. Então se evitou muito, tanto é que foi um tempo medonho, nem se tem notícia de barco de bomba e o fundo aí. Apesar de não ser todos com essa técnica aí. Isso é a classificadora que pede. Para segurança. Dali surgiu os barcos de bomba, porque o barco vai lá e carrega, descarrega. Eu, por exemplo, vou para casa de tarde, o barco chega de noite, descarrega de manhã quando eu chego e não está mais aí, já foi. Mas com essas vantagens trouxe desvantagem. São 2 motores virando, 3 às vezes. O motor da draga que toca a draga chega lá, não apaga. Até eu estava conversando com um tripulante meu anteontem ali, disse, seu Valdo, esse motor dessa draga aqui, eu me lembro que ele esfriou 2 horas só esse mês aí. Não deu tempo de esfriar o motor. Esse que eu acabei de trocar aí agora. Então, 2 Scania hoje comendo óleo, isso foi para cima do preço da areia. Hoje a areia a gente entende como cara e se ganha menos, bem menos. O barco de bomba, por ser mais complicado, o sistema de navegação, por virar mais horas, já pede mais um tripulante ou 2 às vezes. Isso veio tudo para cima da mesma draga. Aí você ganha mais, que o barco vira mais, chega de fim de mês, você faz uma conta, será que vale a pena? Era tão bom antigamente, né? Vivia o dragueiro, faceiro, existia, todo mundo trabalhava, cada um melhorar mais. Terminou isso hoje, hein? Nós ainda temos sobrevivendo aí por qualidade de material, horário que se atende e tratamento aí, que a gente recebe bem o pessoal antigo, a gente tem uma boa garantia de estoque. Hoje o cara que vem comprar areia aqui, antigamente você botava um barquinho, o cara trabalhava, hoje não. A gente funciona com empresas grandes aí, eles querem saber se o senhor tem o direito de mineração, de vez em quando pedem a nota da procedência da areia, é uma licença da FEPAM, para quem extrair lá tem que dar uma nota de onde está saindo aquele material. Aí nós temos que dar para eles, porque eles vão fazer uma obra pública, né? Eles querem uma areia desse jeito. Então isso aí veio tudo a calhar, veio tudo. Hoje nós temos o sistema todo, a gente não dá para se queixar disso aí, não exige muito estudo, teu cara não pode ser bobo nisso aqui. Tem que trabalhar, e eu acho 2 coisas na vida, o cara nasce vagabundo, nasce trabalhador. Nós nascemos trabalhador. Lá no início eram bem mais dificuldades na nossa produção, na nossa operação. Hoje o processo está mais sistematizado, está mais automatizado também, certo? Consegue-se produzir numa situação melhor. Um sistema em relação à produção, ao mercado, tem um aspecto bem positivo. Hoje
temos uma demanda maior. Hoje o nosso mercado tem um consumo, né, em obras, em investimentos de infraestrutura que exige mais produção dentro do segmento. Estamos numa melhora, tá? Já tivemos momentos melhores em outras situações de obras aí da época da Copa, de investimentos mais fortes, mas ele já recuperou. A pandemia teve uma grande parada, mas já recuperou uma boa parte, né, no volume de consumo. Tá? Acho que temos que ser otimistas, com todas as dificuldades, com todas as mudanças que temos no segmento. Temos que ser otimistas, temos que acreditar que vai recuperar mais ainda, vai melhorar mais e isso aí. Com a experiência de hoje, seria muito mais fácil eu recomeçar. Tá? Eu voltaria. Porque eu tenho uma paixão por isso que eu faço, os meios ali, as embarcações, né, por toda aquela essência de vida que a gente já passou. Eu acho que o sindicato tem influenciado muito esse setor, tem abrindo as portas do nosso segmento e com isso mostrando que a areia até pouco tempo eram considerados bandidos, né? Porque com as dragagens de alguns que eram fora das áreas autorizadas, né? E o sindicato fez um trabalho muito grande nesse sentido, conscientizando e mostrando para as entidades que o pessoal da areia procurava trabalhar direitinho dentro das normas que eram estabelecidas pela proteção do meio ambiente. Então isso aí eu acho que foi o grande ponto que levou hoje a ter uma respeitabilidade dentro do segmento. Foi esse tipo de quebrar uma certa animosidade que existia, né, no segmento, e graças a essa política do Laércio de aproximação, hoje tem um entendimento ótimo entre as autoridades e o meio, exercendo então o trabalho da melhor maneira possível. Eu, desde que eu iniciei na areia e depois eu fundei o sindicato, eu sempre frisava para o pessoal de que a areia ela era finita e que a renovação, a recomposição da areia leva milhões de anos e que então as nossas jazidas que eram aqui, a gente dragava 5 minutos aqui do cais de Porto Alegre, que isso aí iria terminar com o tempo. Então a gente teria que aproveitar, havia uma certa concorrência assim muito desleal e o pessoal brigava muito por preços e eu sempre tentei colocar na cabeça das pessoas que tínhamos que trabalhar dentro de um meio em que não considerasse o seu colega como um adversário, e sim como um que trilha no mesmo espaço, no mesmo caminho, e procurar ter melhores preços para poder superar, porque ela vai terminar um dia. Isso eu sempre frisei. E hoje está com uma dificuldade muito grande, né? Eu trabalhava com navegação. Antes de vir para a areia, eu trabalhava na navegação para Rio Grande. Tinha transporte de granéis para Rio Grande. Depois eu vim para a areia. Então eu fazia parte do Sindicato das Empresas de Navegação. Eu fui da diretoria muitos anos, fui presidente, e eu usava muito a estrutura do sindicato para defender os problemas da areia. Então eu falava para os colegas, na época, nós temos que formar uma entidade nossa, para não depender do sindicato. Eu tinha carta branca, tinha até uma ala que era
reservado ao problema da navegação de areia, em que tinha liberdade. Mas não era o caso, né? Nós precisávamos ter. Aí eu tinha um funcionário, ex-funcionário do sindicato, o Irã, que era um cara que conhecia tudo de sindicato, ele trabalhou em vários sindicatos. Aí ele saiu do sindicato, foi dispensado do sindicato, colocaram uma outra pessoa, mudaram a estrutura. Aí eu contratei o Irã. Irã, vamos fundar o Sindicato da Areia. Eu contratei o Irã para trabalhar sob minhas custas e na minha empresa. Eu usei então o Irã e nós começamos a ver tudo o que tem que fazer para nós fundarmos o sindicato. Precisa isso, então tá, então vamos trabalhar. Então juntei alguns colegas na época que estavam também interessados na mesma ideia. O Sadi foi um que lutou muito comigo, também não está mais no meio. E aí fez toda a papelada, e isso demorava, ia para Brasília, tinha que ser autorizado, até que conseguimos, autorizamos, recebemos a carta do sindicato, não tínhamos sede, não tínhamos nada. Inicialmente eu usei a estrutura da minha empresa para tocar o sindicato, até que depois que a gente conseguiu acertar os ponteiros, aí então alugamos uma sede, e aí foi indo, até chegar hoje numa estrutura já muito bem montada, que está funcionando hoje na presidência do Laércio. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Tudo tranquilo agora, terminando as férias ou começando as férias? Na verdade, terminando as férias e começando o feriado de carnaval, né? Que é umas férias também. É quase 10 dias, né, de feriado. Quase 10 dias, né? Não. Uns 5 no mínimo vai ser. Bom, novidades aí é a volta do Minha Casa Minha Vida. Exatamente, Silvio. Ontem o governo federal, através de uma medida provisória, relançou o programa Minha Casa Minha Vida. O que tem de interessante, Silvio, esse ano é o aumento da renda bruta dos pretendentes mutuários, né? Então, nós vamos ter, neste projeto que foi lançado ontem, a possibilidade de enquadramento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, na área urbana, pessoas que ganham até R$ 8.000 brutos, né? Então, isso representa um aumento de população abrangida pelo programa, né? Bem, na verdade, neste novo Minha Casa Minha Vida, nós vamos ter 3 faixas de financiamento, né? E o que diferencia cada faixa são os benefícios que tem para aquela faixa específica, né? Então, sempre se lembrando que o Minha Casa Minha Vida, ele proporciona um desconto no valor do imóvel, que é bancado pelo governo federal através do recurso de fundo de garantia, né? Ele proporciona uma taxa de juros menor no contrato, né? E ele proporciona alguns benefícios para determinadas classes de pessoas, né? Então, pessoas em vulnerabilidade, pessoas com deficiência, mulheres que são chefes de família, né? Famílias que têm menores e adolescentes. Cada grupo familiar tem um benefício específico. Bem, na verdade, eu até fiz uma colinha aqui para te falar, ô Silvio. Nós temos aqui, no novo Minha Casa Minha Vida, a primeira faixa, a faixa 1, a faixa que tem mais benefícios,
são para pessoas que têm renda na área urbana até R$ 2.640. A faixa 2 é para pessoas que têm, famílias que têm renda entre R$ 2.641 até R$ 4.400. E a faixa 3 é de pessoas que têm, famílias que têm de renda bruta de R$ 4.400 até R$ 8.000, né? Isso na área urbana. A área rural tem uma outra configuração. Né? Outra configuração. Uhum. Em termos gerais, a área rural considera a renda anual, né? Então, pessoas que têm renda anual até R$ 96.000. O que interessa, Silvia, é que o programa voltou e, no meu entender, esse aumento, ou seja, você possibilitar que um maior número de mutuários possam se habilitar ao programa, isso para mim é o que trouxe de bom nesse novo programa Minha Casa Minha Vida. Não foram divulgadas ainda as taxas de juros e os benefícios vinculados ao programa, né? Devem estar sendo divulgados essa semana ainda. A medida provisória foi anunciada ontem pelo governo federal, deve entrar em vigor em 90 dias esse novo programa, né? Isso vai nos trazer um acréscimo no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário para baixa renda estava muito difícil, né? A construtora, o incorporador não encontrava linhas de financiamento para construir para baixa renda. Então estava muito concentrado na média e na alta renda. Então nós temos aí uma demanda reprimida muito forte, muito grande de imóveis para baixa renda, né? Vai voltar então, enfim, aquele construtor que constrói casas em loteamento, prédios de menor valor de venda, vai voltar a ter uma linha de financiamento que até então ele não tinha mais, tá? Então eu acho que isso aí vai trazer um incremento para o mercado imobiliário. Isso representa também não só a mobilização do setor da construção, mas também a criação de novos empregos também, né? Então, exatamente. A construção civil, ela é altamente demandada de emprego, né? De pessoas. Que mais rapidamente também responde a isso. É a que mais rapidamente responde, a que mais rapidamente contrata. Há uma questão também que não se exige muito conhecimento técnico na atividade de construção civil, embora cada vez mais o pedreiro, o mestre de obras tenha que se preparar, né? Hoje os equipamentos envolvidos na construção civil são muito mais modernos, né? Mas o fato é que traz uma melhora no cenário econômico para a área de construção civil. Isso é muito importante, Silvio. E em relação a Porto Alegre, como é que está? Alguma novidade? Estamos começando um novo ano. Porto Alegre, diferente de outras cidades, ela já vem tendo políticas habitacionais, políticas de investimento no mercado da construção civil que já vêm sendo implementadas pela prefeitura, né? Quarto Distrito, Centro Histórico, Orla do Guaíba. Agora nós estamos tendo a retomada dos investimentos na Orla de Ipanema, que tinha sido parado no ano passado, né? Isso tudo vai trazendo pontualmente para onde esses bairros se encontram, né? Uma melhora nos investimentos imobiliários, né? O que se espera para este ano é que o entorno da Avenida Ipiranga venha a receber também investimentos políticos ou investimentos legislativos que possam permitir um incremento da construção. Para a gente ter uma ideia, está se desenhando um projeto para o Arroio Dilúvio, né, em que se permitirá construções com índices maiores nas laterais da Avenida Ipiranga, inclusive indo até lá a Orla, né? Então isso, no meu entender, vai remodelar a Avenida Ipiranga, né? É muito importante. Vai valorizar muito aquela região ali, né? Como sempre, né? Bem, na verdade, todos esses locais em que receberam essas políticas, Quarto Distrito, Centro Histórico, até mesmo Ipanema, se tu observar, o valor de terreno, o valor da construção nesses locais já aumentou demais, né? O Centro Histórico hoje está tendo um boom, né? Se redescobriu o Centro Histórico. A bem da verdade, no Centro Histórico de Porto Alegre, nós não tínhamos mais índices construtivos. Se tu quisesse fazer um prédio lá, tu não conseguia, mesmo que tu tivesse o terreno, né? O adensamento já tinha chegado no seu limite, né? Então, hoje, com essas políticas, o investidor imobiliário está comprando prédios velhos, remodelando esses prédios, melhorando esses prédios. Em alguns casos, está sendo até economicamente viável destruir, demolir. Se não for tombado, né? Se não for tombado, tem esse problema, né?
Porto Alegre tem muito disso, né? Não só no centro histórico. Isso que eu lembrei, porque aqui é complicado. Não só no centro histórico. Embora nós já comentamos aqui no teu programa que houve uma melhora na lei de tombamento aqui em Porto Alegre. Antigamente você tombava esse prédio aqui e isso afetava o entorno, né? Agora não, agora está distrito aquele prédio ali que foi tombado. Então ainda já é uma evolução. Mas a gente percebe um movimento forte de investimentos imobiliários nesses locais onde há uma melhora legislativa, né? Então, isso reflete, Silvio, como a política tem que permitir que a economia se desenvolva, né? Para se manter a política é preciso ter recurso vindo da atividade econômica. Exatamente, exatamente, né? E o empreendedor, ele responde muito rápido na área imobiliária. O empreendedor responde muito rápido. Doutor Gustavo Leonardo, um abraço, obrigado pela sua presença aqui, até a semana que vem. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. A questão previdenciária é sempre uma coisa que atinge ou nós diretamente, ou a família, amigos e tal, sempre é uma coisa importante, né? E cada vez ganha mais importância no Brasil, porque a população está cada vez mais ficando envelhecendo e tal, e essas coisas mexem muito com a área previdenciária. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, parabéns aí pelo seu escritório, teve a sua mãe a semana passada aqui, a doutora Isabel, e deu uma aula aqui, porque realmente, quando eu falo com uma aula, é porque as pessoas que desfilam aqui nesse programa, elas têm o conteúdo, entendem do que eles falam, e é importante isso, porque você também fica bem esclarecido, e sai daqui, tem uma aula, tem no caso da doutora Luciana, tem uma audiência, né, direta aqui na televisão com ela. E a questão previdenciária sempre é muito importante. Que novidades a senhora tem hoje? Eu tenho várias novidades na área previdenciária, mas eu acho que a primeira coisa, né, cumprimentando toda a nossa audiência, é dar um feliz aniversário para o nosso querido Silvio. Obrigado. Né, que é uma pessoa iluminada, especial. Isso. E que durante esse tempo que a gente está nessa parceria de fazer os programas juntos, nosso escritório, a gente desenvolve um carinho por você, porque tem um conhecimento, tem uma forma agradável de tratar as pessoas, de conduzir as conversas. A gente só trata bem porque também é tratado bem. Isso que é importante, né? Essa é a questão né, do estigma que o pessoal cada um tem, né? E essa gentileza constante, aprendo constantemente. Aprendemos. Vamos lá, então. Então, as notícias do Previdenciário. Pensão por morte de esposa não impede a concessão de benefício assistencial ao segurado. Isso saiu uma decisão agora recente no tribunal aqui da nossa região. Eu resolvi trazer aqui para o programa pelo seguinte, muita gente ainda fica em dúvida sobre isso. O que acontece? O benefício assistencial, ele é para aquelas pessoas que não têm renda, tem uma renda inferior a 1/4 salário mínimo. E aí, quando a pessoa vive com outra, tem um grupo familiar, e naquele grupo temos outro idoso, né, que também recebe algum benefício, pode acontecer de acharem ou terem a informação de que não é possível ganhar o BPC. Na verdade, Temos lá no Estatuto do Idoso uma regrinha que diz que um salário mínimo ele não precisa ser considerado nesse cálculo de renda. Então, possibilita que o outro também tenha uma renda de um salário mínimo, daí advinda do benefício assistencial, o LOAS, como a gente chama, né? Outra novidade que a gente também vai trazer aqui é a revisão da vida toda. Saiu em dezembro, final do ano, né, a decisão favorável aos segurados, dizendo que é possível, sim, incorporar as contribuições, os salários anteriores a julho de 94 no cálculo do benefício. E esses valores calculados
aumentando a renda de uma aposentadoria, de um benefício, qualquer que seja ele, vão refletir sim e a pessoa vai ter direito a incorporar esse aumento no salário. O que aconteceu? O INSS tem uma enxurrada de pedidos nesse sentido. Ele está argumentando ali que tem mais de 5 milhões de pedidos para analisar. Os juízes têm, em tutela antecipada, já determinando essa revisão e sob pena de multa, caso não cumpram os prazos. E, então, a Advocacia Geral da União, que representa o INSS, está vindo com um pedido, entrou nessa dia 13 agora de fevereiro, pedindo a suspensão dos processos até que seja publicado o acórdão, para que esses processos tenham andamento. Com isso, ele quer ganhar tempo para organizar sistema, organizar como é que ele vai fazer para dar andamento nesses pedidos 5 todos. 5 milhões, não quer dizer, né, doutora? Não quer dizer, eu aprendi isso com a doutora Isabel, com o Marcelo mesmo aqui, com a senhora já tocou nesse assunto, não quer dizer que todo mundo que entrou lá, com esta revisão, vai ter uma revisão para cima. Verdade, e muito importante a gente tocar nesse assunto. Tem detalhes importantes nessa revisão da vida toda. Se tu tinha salários anteriores ao período de cálculo, que é julho de 94, e esses salários, eles eram menores, em regra, teu poder aquisitivo, tu vai lembrar, era menor, de regra, essa revisão, tu vai fazer uma média, tu vai puxar lá para baixo, se tu está incluindo salários baixos. Então, tem que fazer o cálculo antes, se tu vai procurar um advogado especializado nessa matéria, verifique se está fazendo os cálculos, confira os cálculos que ele está fazendo, dá uma olhada se os valores lançados ali correspondem ao que tu tem na memória. É muito tempo atrás, mas a gente tem uma memória assim do que a gente viveu e é importante. E também o prazo decadencial de 10 anos, né? A partir do primeiro pagamento e não do dia da concessão. Então, às vezes, a data de início da aposentadoria é uma, mas a data de início de pagamento, que é onde a gente conta os 10 anos, pode ser depois. E a partir do momento em que o segurado retirou o dinheiro, é isso? Isso mesmo. Então, um exemplo assim bem ilustrativo. A pessoa entrou com pedido, o INSS negou, o INSS obrigou essa pessoa a entrar com pedido na justiça, um recurso, enfim, até que isso se resolvesse e ela recebesse efetivamente aquele pagamento, passaram-se alguns anos, às vezes. Aí, em vez de contar da data de início do benefício, que vai constar na carta de concessão, tem que contar de quando ele recebeu o primeiro pagamento. O prazo de 10 anos. Muitas pessoas, às vezes, salvam, vamos dizer assim, né, a possibilidade de ter revisão olhando bem para essas datas. Perfeito. Né, que são diferentes. Alguma coisa a mais aí para o nosso telespectador? Por fim, acho que sempre é bom relembrar a questão do adicional de 25% no benefício da aposentadoria por invalidez. Esse adicional de 25% às vezes fica muito esquecido. Aquele aposentado por invalidez, incapacidade permanente, que precisa de alguém cuidando dele, e isso pode ter acontecido ao longo do tempo, quando me aposentei não precisava, mas foi se agravando meu problema de saúde, agora preciso de alguém me assistindo. Neste caso, tem direito a um adicional de 25% na renda. Teve bastante discussão sobre isso, quando as pessoas começaram também a pedir esse adicional para outros tipos de aposentadoria. Tivemos algumas decisões favoráveis na aposentadoria por tempo, enfim, outros benefícios, mas veio a decisão do Tribunal Superior no sentido que não, é só apenas para benefício de aposentadoria por invalidez, seguindo a regra prevista na legislação. Então, aposentado por invalidez que precisa de assistência de terceiros, conversa com o seu médico, conversa com o advogado, porque pode ter direito a um adicional de 25% e faz diferença, né? Perfeito. E claro, sempre com a assessoria, na consultoria de um escritório especializado nisso, porque nós não sabemos isso, né? E aí, de repente, tu vai tentar se aventurar direto lá na Previdência, e os caras sabem tudo lá, pode estar, de repente, te engrupindo alguma coisa que você não tem o direito, mas tem direito acima disso. Então, sempre é importante, né, ter assessoria de um escritório como o da doutora Luciana. Doutora, obrigado. Até breve. Até mais. Até breve. Muito bem, para encerrar o programa desta semana, claro, vamos aí conversar com o doutor Silvio Pereira. Doutor Silvio Pereira, médico, né, que está aqui conosco, sempre trazendo novidades. Parabéns aí ao seu trabalho, doutor, que tem tido muita repercussão. Até porque, como o senhor teve meio de férias, nós reprisamos alguns programas e as pessoas gostaram, porque na verdade, nunca é demais o cara ouvir coisas que interessam para a gente e vão servir para a gente. Por exemplo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, a questão do chip da beleza. O que é o chip da beleza? Chip da beleza. Primeiramente, agradecer o convite mais uma vez e a ideia, nesse momento, é esclarecer algumas coisas. Essa é uma boa pergunta. Chip da beleza. Quando se fala em chip, se tem a ideia de colocar
alguma coisa, né? Introduzir um mecanismozinho que vai fazer milagres, tá? Então, quando se fala em chip da beleza, nada mais é que fazer um tratamento sistêmico, um tratamento onde a gente visa saúde, visa recuperar algumas áreas que estejam debilitadas no organismo, produzindo assim saúde e automaticamente refletindo na pele, tá? Se usou o termo chip da beleza com intuito estratégico de publicidade, de divulgação, para as pessoas entenderem que dá para fazer uma mudança. Mas isso é um pouco mais profundo, ou ainda bem mais profundo, tá? Eu trato muito isso em questão do envelhecimento, no sentido de a pessoa recuperar a sua saúde e, ao mesmo tempo que recupera a saúde internamente, vai refletir externamente. Por isso é considerado chip da beleza. Por quê? Tudo que melhora interno, as condições internas do organismo, vão refletir na pele, vão refletir na firmeza dessa pele, vão refletir no vigor, né? E o vigor físico, a postura, todo um sentido real. Então é muito importante que as pessoas tenham cuidado com isso. Não é só ir pela empolgação e pela publicidade. Não é ir pela emoção, tem que ir pela razão. É importante procurar profissionais que coloquem a realidade do tratamento e coloquem a importância, avaliando a real necessidade individual. Fala de cada um, porque cada um tem o seu aspecto, né? Isso. Organismo e tal, essas coisas todas que funcionam em cada um diferente. Né? Cada um funciona diferente. Muitos consideram esse chip da beleza com a questão de implantes hormonais. Só que os implantes hormonais são feitos há muitos anos. Já é tratamentos de reposição hormonal. Só que é uma estratégia. Então, assim, não se deixe empolgar só pelo chip da beleza. Procure realmente avaliar como está a sua saúde. E quando eu digo saúde, eu não digo que a pessoa tenha que estar doente e procurar tratamento. Não, eu me sinto bem, mas estou envelhecendo, consequentemente tem algumas alterações acontecendo. E isso precisa ser corrigido. É aí que se faz uma avaliação, se precisa implante hormonal, se precisa tratamento oral, se precisa tratamento sistêmico, que hoje está muito em pauta, se utiliza bastante através de injetáveis, tanto intramuscular quanto injetável em soro, na veia, que é outra estratégia que eu já vi também. Aí entra a estratégia do sorinho. Vai fazer o sorinho amarelo, vai fazer o sorinho azul, vai fazer o sorinho colorido. Não precisa pensar dessa maneira, é que depende da necessidade da pessoa, vai ter a medicação e vai aparecer aquela coloração. Não é o fato de ser colorido que faz a diferença, é a necessidade que é o que mais importante. O interessante é o seguinte, né? Se é uma questão, se é um segmento o da beleza, né, do corporal e tal, que hoje ele, de certa maneira, lidera essas questões de estratégias de marketing exatamente para atrair a clientela, né? Exato. Então, esse cuidado é interessante, né? Até uma questão chip, né? Chip é uma coisa muito tecnológica, evoluída. Então, o cara pensa, o cara fica impactado com isso. Eu vou experimentar, deve ser uma beleza isso. Não é milagre, né? Não é milagre. Eu mesmo, quando eu ouvi a primeira vez o termo chip da beleza, eu imaginei exatamente isso. Vai botar um mecanismo, um chipzinho ali, bota embaixo da pele ou liga em algum lugar e aquilo vai controlar o organismo. Não é assim. Né? Não é assim. É todo um tratamento. Para isso, entra o comprometimento pessoal, ou seja, qualidade de vida. Tem um detalhe básico aí, que pode ser detalhe ou pode ser considerado o principal. O sono, o quanto a pessoa descansa, o quanto ela permite que o seu organismo se recupere. Isso faz parte do tratamento. Isso é uma das coisas mais fundamentais. Eu tenho lido muito sobre isso. Quem não dorme bem à noite, o outro dia é péssimo, né? E não só a questão de tu fica mal-humorado e tal, mas tu perde produtividade, tu perde a razão da própria vida, tu não consegue viver bem. Quer ver um fator importante no sono? É um hormônio chamado melatonina. Melatonina é um dos melhores, ou se não for o melhor, redutor de radicais livres do organismo. Ou seja, ele reduz os radicais livres sem produzir novos, sem produzir metabólicos diferentes. Não, ele só recupera o organismo. Por isso, a necessidade do sono. Melatonina só é produzido durante o sono profundo, e num período da noite. E não tendo sono profundo, dá esse problema. E aí as pessoas cada vez reduzem mais esse sono, assistem mais televisão, dormem mais tarde, no outro dia tem que sair cedo, acorda estressado, saindo cedo, e isso vai desgastando. E aí se diz, agora o chip da beleza. Não, de repente pode ser necessário até alguns implantes. A gente trabalha com implantes. Onde vai entrar implante de melatonina, pode entrar implante de
de cortisol, que é um necessário, e assim a gente faz uns cuidados. Para mais interesse, é importante as pessoas conversarem com profissionais que estejam realmente bem informados e habilitados para dar esse melhor tratamento. E não ir na emoção, né? As pessoas muitas vezes vão na emoção. Olha, pá, aquilo lá, agora parece que é a mina de ouro do troço. Não é bem assim. Porque o senhor falou muito bem essa questão do sono, não é a questão só do sono, tem que ter disciplina também, né? O cara tem que se disciplinar. Por exemplo, o senhor falou, tem gente que fica lá vendo televisão até alta tarde, celular e tal, isso perturba o pré-repouso que é necessário para te ter um bom repouso depois. Muita gente costuma dizer a higiene do sono. Ou seja, liberar a mente, calmar essa mente antes de dormir, para realmente fazer um repouso adequado. Existe, doutor Silvio, uma estatística de ver quantos milhões de pessoas, digamos, a população brasileira, 240 milhões, é menos, 210 milhões, de quanto por cento não dormem bem? É muito grande. Ontem mesmo eu atendi um cliente que até nem era para essa área, era para cirurgia, mas só de ver o aspecto dele assim, bem debilitado, eu já fui ver que tinha muita coisa alterada ali, e coisas básicas. E eu percebi, isso aí a gente vê no dia a dia, que as pessoas colocam sedativos para dormir. Em vez de recuperar o hormônio que está em falta, elas colocam sedativos. Sedativos só apaga, a pessoa dorme mal, o sono não é reparador. No outro dia, muitas vezes, tem muitos que tomam um remédio para acordar, que é meio incoerente, né? Um para dormir, outro para acordar. Para poder seguir a sua vida. Isso extremamente acaba com a vida. Então, Silvio, obrigado pela sua presença aqui, uma bela semana de trabalho. Até a semana que vem. Agradeço também a presença e coloco à disposição para mais esclarecimentos. Com certeza. Para você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.